Olá, vamos falar mais uma lição e hoje falaremos da lição de número 2, cujo título é Saul, aquele que foi pedido. Saul foi pedido pelo povo. Por que Saul foi pedido pelo povo? Porque a fama dos filhos de Samuel não eram boas. Eles eram homens de Belial, eles pecavam, eles envergonhavam o sacerdócio. Samuel já estava idoso. Então, quem iria ser o juiz de Israel? Podemos então aprender que o povo, nesse contexto de batalhas, no contexto da dependência, principalmente na metalurgia, 1 Samuel 13, você tem a dependência de Israel aos ferreiros filisteus. Israel estava atrasado nas suas tecnologias como país, como uma nação, estava prestes a se unificar em um reino. Desta maneira, o povo, pelas guerras, pela dependência tecnológica e pela má fama dos filhos de Samuel, decidem pedir um rei. A história de Saul é interessante que ele vai se esconder na bagagem. Quando ele é demonstrado a todo Israel, quando Deus o levanta como rei por meio de Samuel, na congregação, ele se esconde na bagagem. Muitos também hoje se escondem do seu chamado. É interessante ressaltar também na história de Saul que ele é pedido, ele era um rei alto, ele tinha características que todos queriam, mas muitas das vezes aquele que é chamado por Deus não tem o perfil que o mundo acha que é o perfil ideal ou perfeito. Lembre-se disso, você também tem um chamado, você também tem uma vocação. Falando um pouco mais sobre a história do rei Saul. O rei Saul, ele vai ser ungido. O que essa unção representa na história e trajetória de Saul? Bem, vamos ver algumas características dessa unção. A primeira característica, a unção em Saul representa a capacitação para reinar. Demonstra a fidelidade de Deus na sua escolha e a capacitação daquele que é ungido para estar naquela posição, na proeminência do reino, como liderança. Outra característica dessa unção, nós podemos destacar que é a capacitação para a guerra. O rei era o representante de Deus para cumprir as suas ordens concernentes à estrutura, administração e proteção do reino. Então Saul tinha que estar habilitado para a guerra, para guerrear. Lembrando que era um tempo de guerra. Você tem a iminência e a ascensão crescente do império dos filisteus. Bem sabemos que os filisteus eles se organizavam em cidades-estados independentes, mas eram unidos no propósito de guerrear contra Israel. Ao contrário de Israel, eram 12 tribos e eram descentralizados e poucas vezes se uniam quando um inimigo comum, exceto quando levantava alguém que pudesse liderar. Então a escolha de Saul é a centralização das tribos para uma liderança comum de Israel. Nesse tempo, podemos aprender que Saul é o rei que vai vencer batalhas. Mas Saul, quando ele começa a desobedecer uma ordem expressa de Deus, que era derrotar e matar os amalequitas, Deus vai rejeitar Saul. O problema disso tudo é que devemos ter cuidado de não sermos rejeitados por Deus. Porque Deus rejeitou Saul? Porque Saul, ele temeu o povo. Ele vai dizer a Samuel: tive medo do povo e sacrifiquei. Podemos notar na história dos reis de Israel que alguns reis sacrificaram e outros reis não foi permitido sacrificar. Saul não poderia ter sacrificado. Ele teria que esperar Samuel. Então encontramos em Saul algumas características. Primeiro, tinha medo dos seus liderados. Segunda característica de Saul, precipitado. Ele se precipita quando ele sacrifica e não espera Samuel. Ele se precipita mais adiante quando ele faz um voto dizendo que ninguém poderia comer até vencer os filisteus e quase mata o seu próprio filho, Jonathan. Veja, a precipitação demonstra algo bem interessante como uma análise do perfil de Saul. Saul, ele não era uma pessoa determinada. Saul é uma pessoa obstinada. Você sabe qual é a diferença entre obstinado e determinado? Pois bem,
A diferença entre as palavras é a seguinte: obstinado é aquele que faz errado, sabe que está errado e continua fazendo errado, sabendo que vai se dar mal no final. Porém, o determinado é aquele que sabe que está certo, sabe que está no caminho correto, sabe que está fazendo, é perfeito e prevalece e permanece e tem consistência, e tem insistência naquilo que faz, porque sabe que está certo, está dentro do propósito de Deus. Saul era obstinado. Essa obstinação vai se tornar pior. Como? Quando passa a perseguir a Davi por ciúmes, e aí você tem um rei que já perde a unção, ele perde as características do seu reinado, Deus levanta outro, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, você tem dois ungidos, Saul e Davi, que coexistem, só que Saul não permite a ascensão de Davi e vai persegui-lo. E nessa história, ele vai acabar chegando ao caos moral e espiritual. Saul vai assassinar 85, claro, por meio de Doeg, 85 sacerdotes em Nob. Saul vai matar o sacerdócio. Saul, que tinha unção, não vai respeitar a unção sacerdotal. E é o oposto. Davi respeitava Saul. Saul não respeitava Davi. Davi amava Saul. Saul não amava Davi. E a unção que você respeita, você atrai. A unção que você respeita, você traz para perto de você. Você atrai para você. Além disso, podemos aprender outra coisa. Quando Saul morre, lá em 2 Samuel 2:21, Davi diz assim: os escudos não serão mais ungidos. Sabe por que Deus protegeu Davi? Deus protegeu Davi porque Davi respeitava a unção de Saul. O escudo sendo ungido. Isso representa para nós no mundo espiritual o seguinte: a unção que você respeita te protege. Davi respeitava Saul, mesmo sendo perseguido, e foi protegido por causa da unção. Respeite a unção da sua liderança espiritual. Reconheça a sua liderança espiritual. Davi teve a oportunidade de encurtar o caminho. Por 2 vezes poderia ter matado Saul, mas Davi não o faz. Sabe por quê? Porque ele respeitava a unção. Respeite a unção da sua liderança, dos seus pastores, porque essa unção você vai atrair para você e, ao mesmo tempo, essa unção vai te proteger. Esse é o segredo do sucesso de Davi. Respeitava Saul, respeitava a unção e a unção veio a protegê-lo durante a sua trajetória da sua fuga. Até que Deus, pelos meios dele, determinou um dia para terminar aquela história de Saul. Mas antes disso, Saul ele chega ao fundo do poço espiritual. Saul vai chegar a procurar uma feiticeira em Endor. Vai consultar a feitiçaria, os necromantes, ao ponto de que Deus não falava mais com ele. Samuel já estava morto. Demonstramos que Saul foi completamente rejeitado por Deus e não fez nada para mudar isso. Por quê? Porque não houve um arrependimento sincero. Todos aqueles que se arrependem com sinceridade, eles alcançam a vitória. Samuel gostava de Saul. Inclusive, Deus falou para Samuel: até quando você vai ter pena, dó de Saul, se eu tenho rejeitado? Porque Deus via o coração de Saul e buscava para si um homem segundo o coração dele, obediente nos mínimos detalhes. O sucesso da nossa trajetória está atrelado e ligado aos princípios espirituais que nós observamos. E é interessante falar sobre princípios espirituais, os quais Saul quebrou vários, e Davi mantém a observância de vários, que esses princípios espirituais, eles estão interconectados. Quando eu quebro o princípio espiritual da honra, consequentemente eu vou quebrar o princípio da submissão. E quando eu quebro o princípio da honra e da submissão, eu vou quebrar o princípio da autoridade. E quando eu quebro o princípio da autoridade espiritual, eu chego ao atributo de Deus da soberania, porque Deus é soberano e divide a sua liderança conosco. É um atributo comunicável. Então, a interconectividade, a conexão entre os princípios, foi aquilo que Saul não entendeu. Mas Davi conseguiu entender isso. E entendendo, observou esses princípios, mais rudimentares que fossem, para ter uma vida de sucesso
e vitória. E aí você tem Saul perdendo a batalha. Ele, um grande rei, começou bem na vitória contra Naash, contra os amonitas, contra os filisteus. Saul venceu várias vezes, mas Saul, ele achava que a coroa era o fim. Saul achava que o status e a posição era permanente. Já Davi dizia: a coroa é do Senhor. A coroa pertence ao Senhor. Lembre-se, não é o seu status e nem a sua liderança. Aonde Deus te colocou para um grande propósito. E o propósito é muito maior do que eu e maior que você. O propósito está atrelado a coisas maiores. E o propósito não era apenas Saul e a sua família. O propósito era uma nação. Para, por meio desta nação, o verdadeiro rei ungido pudesse vir, Jesus Cristo. Podemos aprender outras coisas sobre a vida de Saul, mas essas são bem interessantes. Que possamos ler e meditar. Professor, professora, prepare a sua aula com antecipação. Leia, pesquise. Quando chegar no dia de ministração, dê a melhor aula para que seus alunos possam aprender a colocar princípios espirituais em práticas. Colocando assim princípios espirituais em prática, eles também serão vitoriosos e terão uma vida de sucesso. Vão começar bem e vão finalizar bem. Eles não vão desperdiçar algo que é preciosíssimo, a unção e a vocação do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima aula.